Eu não imaginei que o simples fato de não abrir a boca nas primeiras 2 horas do dia mudaria tanto o meu humor durante o dia. Eu costumava acordar e a primeira coisa que eu fazia era poluir o som ao meu redor com estímulos, ouvindo músicas, mensagem de voz, respondendo mensagem de voz, redes sociais, como se não bastasse o barulho da minha cabeça. Morando em São Paulo, tudo fica pior. Ao invés de você acordar com passarinhos, você acorda com barulho de moto, buzina e ambulância. E antes de eu dizer bom dia internamente pro meu corpo, eu já estava estressada e cansada. Foi aí que eu percebi uma coisa: a gente não precisa começar o dia falando ou se poluindo com ruídos externos. Então, eu decidi ficar em silêncio absoluto nas minhas primeiras horas do dia e o resultado que eu tive foi maravilhoso. Eu sempre fui mais quietinha e mais tímida desde pequena. Eu não lembro de ter muitos ruídos externos na minha casa, acho que por conta da cultura da casa dos meus pais. Eu não cresci com esse entorno muito barulhento. Então, os despertares, eles eram mais silenciosos. A gente não é uma família que acorda e fica gritando ou falando muito. E eu saí da casa dos meus pais com 17 anos. Então eu tive que ir me acostumando com o despertar de cada ambiente. Então despertar de república, cada república tem a sua rotina. De manhã você encontra algumas pessoas que você não encontra de noite e aquelas pessoas são mais falantes. Cada ambiente tem a sua dinâmica de despertar. República, apartamento que eu dividia com outras pessoas, casa de família, porque também já morei fora, já morei na casa de outras pessoas, e cada ambiente tem o seu despertar e eu não me sentia à vontade de ficar colocando o meu jeito de despertar. Na verdade, eu nunca tinha pensado em como eu gostava de despertar. Na casa dos meus pais era uma rotina em que eu me adaptei e, eu cresci e me adaptei a ela. E em outros ambientes eu fui me adaptando também. E aí, quando finalmente eu morei sozinha, eu já estava trabalhando num emprego CLT, só que eu não tinha tempo de perceber como é que eu gostava de despertar. Então, por exemplo, eu acordava às 5 horas da manhã para conseguir ir para academia, para eu estar trabalhando das 8 da manhã até as 8 da noite, e depois desse horário eu chegava em casa exausta, não conseguia fazer nada, a não ser ficar sentada na frente de uma TV assistindo novela, comendo bolacha de água e sal. Eu não tinha força para malhar em outro horário. 8 horas da noite eu tava muito esgotada, então o único horário que eu tinha para ir pra academia e fazer um exercício físico era 5 da manhã. E nessa situação eu não conseguia perceber o que eu gostava de fazer assim que eu acordava, porque a minha rotina exigia que eu acordasse já na academia. Então, quando eu me dava conta, o meu corpo já estava despertando dentro de uma academia e logo depois disso indo para um trabalho corporativo. Então, eu não conseguia perceber o que meu corpo estava querendo, na verdade. Eu não conseguia escutar o que meu corpo estava pedindo. E eu queria ressaltar que eu não sou o tipo de pessoa que é super mal-humorada de manhã. Eu sou uma pessoa que, dependendo da situação, eu já tô rindo assim que eu acordo. Eu não sou mal-humorada, eu converso normalmente, mas eu comecei a perceber que eu gosto dos silêncios no período da manhã, principalmente entre 40 minutos a 1 hora depois que eu acordo. E quando eu mudei de carreira para o audiovisual, porque eu já passei por algumas transições de carreira, eu pude perceber que eu tinha oportunidade de entender o meu despertar. Estava começando a entender que os horários do audiovisual não são horários do CLT, ou também não são horários comerciais. Eu luto até hoje para tentar entender esse horário, porque meu corpo tá muito configurado nessa questão do CLT. Então, quando eu mudei para o audiovisual, eu comecei a ter essa oportunidade de escolher o meu despertar. Na verdade, antes de escolher, eu pude perceber como eu gostava de despertar. E como que eu aprendi isso foi experimentando. Então, isso vem desde a escolha do alarme do meu despertador, porque desde sempre eu tinha aquele alarme, o som de alarme tradicional do celular, que ele é super agressivo, invasivo, ele invade o seu sono e você já é ejetado assim para acordar. E eu comecei a perceber que eu poderia escolher outros sons assim, um pouco mais suaves, um pouco mais delicados na hora de eu acordar. Então essa foi uma das primeiras coisas que eu pude perceber na maneira de como eu escolho
acordar. Então eu comecei a entender que despertador, eu podia escolher um som um pouco mais agradável, um pouco menos agressivo e invasivo. Comecei a experimentar também outras maneiras de tomar um café da manhã. Então assim que eu tava com uma rotina de desligar o despertador no celular, porque hoje em dia a gente não tem despertador do reloginho, né? Desligava o despertador do celular, pegava o celular e já entrava na rede social. E aí já via um monte de notificação, né? Mensagem, trabalho, todas as questões que você tem que lidar, conta de luz, boleto de aluguel, tudo isso, fora as redes sociais. Então era um hábito que me fazia muito mal. Eu mal tinha acabado de acordar e eu já tava com o celular na mão, deitada na cama, o meu olho mal abria de tanto sono e eu já tava consumindo estímulos assim. E eu não dava tempo pro meu corpo entender como é que ele estava se sentindo nesse dia. Então, eu comecei a mudar a minha proposta. Eu desligava o despertador do meu celular com uma música mais agradável, escovava meus dentes, me arrumava para poder tomar o café da manhã. Tomava o café da manhã antes, assistindo sempre alguma coisa, ou respondendo mensagem, ou já trabalhando, ou já consumindo alguma coisa. E eu parei com isso. Eu queria desfrutar do momento do café da manhã, assim como a minha família costumava fazer. Quando a gente não tinha essa questão do celular tão presente na mesa, né? Eu tava querendo viver e estar mais no presente. Cortei o celular durante o café da manhã e eu comecei a querer ler. Eu deixava sempre o momento antes de dormir, então pelo menos 1 hora, para eu fazer uma higiene de telas, para eu conseguir dormir melhor. Mas eu não tava adiantando muito porque nesse horário eu já tava mais cansada e eu não tava conseguindo absorver aquilo que eu queria dos livros que eu estava lendo. Então eu decidi que eu ia colocar 1 hora no máximo depois do café da manhã para eu conseguir ler os livros que eu queria e absorver mais conteúdo deles. Nesse momento eu também já estava afastando o celular. Claro que não é sempre que a gente consegue fazer isso, né? A gente não tem controle de tudo, então tem dias sim que a gente não vai conseguir ter esse tipo de despertar como a gente gosta. O que eu comecei a perceber nesses dias em que eu acabava caindo nisso de novo, de abrir o celular ou de responder mensagem antes, de ver coisas de trabalho, rede social, antes mesmo do meu corpo despertar, era que eu ficava muito mais estressada e cansada antes mesmo de eu ter tomado meu café da manhã. E isso afetava o meu dia inteiro. E aí eu ficava pensando, poxa, mas será que eu não vou conseguir me autorregular emocionalmente durante o dia? Eu tenho o dia inteiro, quer dizer que esse dia acabou, foi condenado, já era. E eu ficava tentando pensar, bom, eu ainda tenho o dia inteiro para eu conseguir me autorregular. Às vezes eu conseguia? Sim. Às vezes eu também não conseguia e eu via que era muito mais difícil essa autorregulagem emocional quando isso acontecia no período da manhã do que eu fazer essa autorregulagem como se fosse uma calibragem do meu aparelho, que é o meu corpo, no período da manhã assim que eu acordasse. Coincidentemente, nessa época, apareceu um vídeo do Denzel Washington dando uma entrevista falando desse hábito que ele tem e também recomendando esse hábito para todo mundo. De você não pegar o celular ou abrir as redes sociais ou receber tanto estímulos, ligar o noticiário, por exemplo, assim que você acorda. Para você dar um tempo para sua cabeça entender como é que você está se sentindo hoje. Para você estar presente e se conectar com o presente. Para você entender, além das suas emoções hoje, se você precisa de alguma coisa. E tem um outro vídeo também que ele fala que ele tenta colocar uma meta por dia. Nem que essa meta seja não bater em ninguém, porque é um dia que ele tá muito estressado e a meta dele é não bater em ninguém. Se você dá esse tempo de você perceber como você tá se sentindo no período da manhã, claro que a gente vai mudando ao longo do dia. E é sempre bom a gente fazer essa calibragem para entender como é que a gente tá se sentindo e o que a gente precisa. Tá tão estressado que a gente precisa parar e comer um docinho pra gente conseguir se autorregular. Então cada um vai ter um estilo de acordar. Mas esse silêncio no começo da manhã, pra mim, tem sido fantástico, assim. Poder ficar com a boca fechada, sem receber tanto estímulos, faz com que eu fique mais calma, menos ansiosa e mais focada no presente. Porque a ansiedade é quando a gente pensa no futuro. E quando a gente consegue se conectar com o presente, a gente fica menos ansioso. Além da preciosidade de ficar em silêncio assim que você acorda, optar pelo silêncio em alguns momentos do seu dia também te ajuda a focar mais,
a entender o que você está sentindo naquele momento, a ouvir o que o seu corpo está pedindo e a se conhecer mais. A questão não é fazer um retiro silencioso, não é isso que eu tô sugerindo que você faça. A questão é ficar em silêncio em momentos em que o nosso externo e o nosso interno estão muito barulhentos, ou até então no seu despertar. E eu acho que uma coisa que deve ser muito interessante também é aplicar isso durante o seu dia inteiro. Ter momentos específicos em que você pode experimentar isso, porque é através do experimento que você começa a se conhecer. Se você gosta desse silêncio, se você não gosta, e se você gosta, por que você gosta, se você não gosta, por que você não gosta. Eu acho que é uma bomba de autoconhecimento para você se conhecer melhor, se entender melhor e como que você consegue lidar melhor com tudo isso que você está sentindo e pensando. Da mesma forma que conversas e diálogos são maravilhosos, né? Quando a gente pode desabafar com alguém, a gente já se sente mais leve. A fala também é muito importante para psicoterapia. Então, não é fazer uma greve de fala, eu não vou falar nunca mais. Não, é começar a entender como é que o silêncio pode te ajudar, porque a gente não sabe mais ficar em silêncio. A gente não sabe mais ficar no tédio. A gente tá cada vez mais ansioso e cada vez mais doente. Um dos dias que eu percebi que essa autorregulação emocional pra mim foi muito difícil foi quando eu tive que acordar e eu não tive esse tempo do despertar, que eu já estava criando esse hábito. Eu tive que acordar e em menos de 40, 30 minutos eu já estava atravessando uma rua lotada de gente, lotada de carro, buzina, moto, trânsito, pessoas gritando e tudo aquilo era um estímulo. E imagina que eu estava acostumada com minha rotina de despertar para eu conseguir me regular, e eu sou uma pessoa que odeia trânsito. Eu odeio trânsito. Eu gosto de dirigir, gosto de andar na rua, mas eu odeio trânsito e eu odeio barulho. Quando tem muito estímulo sonoro, pra mim é muito difícil. Eu fiquei muito estressada o dia inteiro tentando fazer alguns exercícios de autorregulagem emocional, falando comigo mesma que eu não podia desperdiçar o meu dia, que aquilo que aconteceu de manhã não pode determinar como o meu dia vai ser. Aos poucos eu fui conseguindo, mas foi um momento muito difícil. Então, nesses casos, me conhecendo, eu sei que quando eu tenho que passar por essas situações, eu prefiro até acordar mais cedo. Claro que não é sempre que a gente pode fazer isso, mas eu prefiro até acordar mais cedo para eu conseguir ter esse momento em silêncio e a partir daí começar a viver o meu dia externamente. Mas a parte boa dessas coisas que acontecem com a gente é que a gente consegue se conhecer a cada vez que a gente passa por essa diferença, por essa mudança, né? Então, por exemplo, eu estava acostumada com um cenário. Antes de eu começar a ficar habituada com esse despertar, que eu percebi que eu gosto, eu tinha um outro estilo de despertar, muito adaptado ao ambiente em que eu estava. Depois comecei a entender que eu gostava desse estilo de despertar e comecei a me adaptar a isso. E quando algo choca esse estilo, que é através do outro que a gente aprende, né? Faz com que eu veja como eu estou me sentindo naquele dia, por que eu fiquei estressada naquele momento, se é realmente o trânsito, se tem alguma outra questão, se é a minha TPM, se é algum outro fator que tá acontecendo na minha vida, porque a cada dia a gente tá diferente. Então essas coisas que acontecem, que tiram a gente também um pouco da nossa zona de conforto, também são importantes pra gente conseguir entender como é que a gente está nesse momento e, consequentemente, o que a gente é nesse momento. Então eu não acho ruim quando essas coisas saem um pouco de controle, assim. Claro que é um pouco mais difícil de eu me regular, mas eu acho que a parte interessante de tudo isso é que eu consigo ir me conhecendo ao longo do tempo e me adaptando. Eu gosto muito de ficar em silêncio. E tem muitas coisas boas que contribuem pra eu gostar do meu silêncio. Por exemplo, quando eu fico em silêncio, sem distração, né, sem celular, sem prestar atenção em outra coisa, com a cabeça no presente daquilo que eu estou vivendo, eu consigo observar muito mais atentamente o que está acontecendo, as pessoas ao meu redor, fazer uma leitura boa com relação ao que está ao meu redor, como eu estou me sentindo, como isso me afeta, e também uma escuta ativa para aquela pessoa que de repente está falando comigo. Eu consigo não só escutar não somente o que ela fala, mas escutar o corpo, como o corpo está se comunicando comigo. Então eu acho que a gente não tem nada a perder
com o silêncio. A gente não sabe mais ficar em silêncio. Acho que a gente aprende muito estando em silêncio também. Ficar em silêncio também é poder observar mais as pessoas e o mundo ao seu redor. É se conhecer mais e conhecer mais o que está à sua volta. Se esse vídeo te ajudou com alguma coisa, por menor que seja, eu já fico feliz. Se você quer ver mais vídeos como esse, já se inscreve no canal. Até já!